Tem gente na internet comendo tigela de açúcar, tomando litros de suco de fruta, colocando mel em tudo, tirando gordura da alimentação e dizendo que nunca se sentiu tão bem. A nova moda agora é essa: comer açúcar como se fosse combustível limpo. Açúcar no café da manhã, suco no almoço, mel no lanche, fruta o dia inteiro, quase nada de gordura, quase nada de carne. E a promessa é linda: mais energia, metabolismo acelerado, tireoide funcionando melhor, menos cortisol e até emagrecimento. Parece maravilhoso, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Desde quando sentir uma melhora rápida significa que o corpo está ficando mais saudável por dentro? Porque uma coisa é você sentir energia por algumas horas. Outra coisa é o que esse excesso de açúcar está fazendo com seu fígado, seus vasos, sua pele, seus rins, seu cérebro e suas proteínas ao longo dos anos. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar porque a chamada dieta do açúcar pode até parecer uma solução no começo, mas pode cobrar uma conta muito cara no seu metabolismo. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E quando eu vejo uma moda alimentar defendendo açúcar, suco, mel e frutose como se isso fosse uma estratégia metabólica inteligente para todo mundo, eu preciso parar e explicar o que acontece dentro do corpo. Porque o corpo não se impressiona com trend. O corpo responde à bioquímica. Então, a gente vai começar pelo básico. O que estão chamando de dieta do açúcar não é simplesmente comer um docinho de vez em quando. É uma abordagem que a pessoa reduz muito a gordura, principalmente a gordura animal, e passa a comer a maior parte das calorias vindas de carboidratos simples. Frutas, sucos, mel, açúcar, leite, às vezes arroz branco, pão branco, doces e outras fontes de glicose e frutose. A promessa é que esse açúcar seria um combustível mais limpo que aumentaria a temperatura corporal, melhoraria a tireoide, reduziria o cortisol e daria mais energia. E aqui eu vou ser honesta. Algumas pessoas realmente podem sentir uma melhora rápida no começo. Açúcar dá energia rápida. Carboidrato pode aumentar momentaneamente a conversão de T4 em T3 em algumas situações. Uma refeição rica em carboidrato pode reduzir cortisol naquele momento. Então não, eu não estou dizendo que todo mundo que relata melhora está mentindo. O que eu estou dizendo é que sensação imediata não é o mesmo que saúde metabólica de longo prazo. E esse é um erro muito comum. A pessoa sente calor nas mãos, mais disposição, mais euforia, uma sensação de leveza nos primeiros dias e conclui: meu corpo precisava de açúcar. Não necessariamente. Às vezes, o que ele está sentindo é apenas uma descarga rápida de energia em um metabolismo que estava esgotado, restrito, mal conduzido ou comendo pouco. Mas isso não significa que viver à base de açúcar, suco e mel seja uma estratégia segura para envelhecer bem. Energia imediata pode ser só o corpo recebendo gasolina rápida. Mas nem toda gasolina que faz o motor ligar preserva o motor por mais tempo. E aqui entra uma palavra que muita gente nunca ouviu, mas deveria: glicação. Glicação é uma reação química em que moléculas de açúcar, como glicose e frutose, se ligam a proteínas, gorduras ou até estruturas de DNA sem controle enzimático adequado. Traduzindo para o português claro, açúcar grudando onde não deveria grudar. Com o tempo, essa reação forma compostos chamados produtos finais de glicação avançada. Olha que interessante, esses produtos também significam idade. E não é uma coincidência poética. Esses compostos estão associados ao endurecimento dos tecidos, perda de elasticidade, inflamação, dano vascular, envelhecimento da pele, complicações renais, alterações neurológicas e piora da função metabólica. É como se o açúcar fosse caramelizando as estruturas do seu corpo lentamente. Não é uma cena bonita.
É bioquímica com cara de confeitaria, mas dentro do vaso sanguíneo não tem nada de gourmet. E aqui está o ponto que muda tudo. O problema não é apenas açúcar engorda. Essa é a explicação mais pobre. O problema é que açúcar em excesso modifica estruturas do seu corpo. Ele altera proteínas, ele oxida, ele inflama, ele acelera processos que deveriam acontecer devagar. Por isso, quando alguém me diz, mas minha glicemia de jejum está normal, eu pergunto, e sua hemoglobina glicada? E sua insulina? E seus triglicerídeos? E seu fígado? E sua gordura visceral? E sua pele? E sua energia sem depender de açúcar? Porque glicemia de jejum sozinha não conta a história inteira. Muita gente passa anos com glicemia aparentemente normal porque o pâncreas está produzindo mais insulina para manter aquela glicose controlada. A glicemia parece comportada, mas o bastidor está um caos. É o famoso está tudo normal até deixar de estar. Agora vamos falar da frutose, porque aqui mora uma das maiores armadilhas dessa moda. Muita gente ouve frutose e pensa em fruta, natureza, saúde, vitamina, suco de laranja espremido na hora, mel da fazenda, aquela estética de alimentação limpa. Só que o fígado da gente não lê poesia, o fígado metaboliza moléculas. A frutose tem uma rota metabólica diferente da glicose. Ela é processada principalmente no fígado e, em excesso, pode estimular a produção de gordura pelo próprio fígado, que é um processo chamado de lipogênese de novo. É literalmente o fígado fabricando gordura a partir de substrato energético em excesso. E isso é especialmente importante para quem já tem resistência à insulina, triglicerídeos altos, gordura no fígado, compulsão por doce, cansaço depois de comer ou acúmulo de gordura abdominal. E vamos combinar que esse é um perfil que parece ser de uma população enorme mundial atualmente. E antes que alguém diga, mas fruta é natural, vamos separar as coisas. Comer uma fruta inteira dentro de um contexto metabólico saudável não é a mesma coisa que tomar suco o dia inteiro, colocar mel em tudo, beber calorias líquidas e transformar frutose em base da dieta. Uma coisa é uma fruta, outra coisa é concentrar açúcar e chamar isso de estratégia hormonal. Suco de fruta não é fruta com mastigação, fibra, saciedade e limite natural. Suco é uma carga líquida de açúcar chegando rápido. E mel, por mais bonito que pareça no pote, continua sendo uma mistura rica em açúcares. O seu fígado não olha para o mel e diz, calma, esse veio da abelha, então está liberado. Se chega a excesso de frutose e glicose, ele precisa lidar com isso. Mas espera, tem algo que quase ninguém conecta com isso, e pode ser o mais importante. A dieta do açúcar é vendida como uma dieta de energia, mas pode ser uma dieta de envelhecimento. Porque se você aumenta repetidamente a exposição do corpo à glicose, frutose e picos glicêmicos, você aumenta também a pressão de glicação. E glicação não é algo que você sente no mesmo dia. Você não come açúcar hoje e amanhã acorda com as artérias duras. O problema é justamente esse. O dano é silencioso, é cumulativo, é devagar. É aquela conta que não chega no cartão hoje, mas chega no corpo depois. Às vezes em forma de pele envelhecida, às vezes em forma de resistência à insulina, às vezes em forma de triglicerídeos altos, às vezes em forma de fígado gorduroso, inflamação, dor, fadiga, piora cognitiva ou doença cardiovascular. E aqui entra a diferença entre uma abordagem baseada em açúcar e uma abordagem baseada em proteína animal e gordura natural. Na dieta carnívora bem conduzida, a lógica é oposta. Em vez de depender de estímulo glicêmico o dia inteiro, você reduz drasticamente a entrada de açúcar. Zera, inclusive. Em vez de ficar alternando pico e queda de energia, você ensina o corpo a usar a gordura como combustível. Em vez de viver beliscando para não cair a glicose, você trabalha a saciedade real com proteína animal, gordura adequada, sal e refeições densas em nutrientes. Isso muda o ambiente metabólico. A insulina tende a reduzir, a fome tende a estabilizar,
Os triglicerídeos costumam melhorar em muitas pessoas. A compulsão por doce perde força e a pessoa começa a perceber uma coisa muito clara. Energia boa não é euforia de açúcar. Energia boa é estabilidade. A proteína animal tem um papel central aqui. Carne, ovos, peixes, vísceras e gordura animal entregam nutrientes em alta densidade, com excelente biodisponibilidade, sem trazer junto uma carga de açúcar. Você fornece aminoácidos para a massa muscular, enzimas, neurotransmissores, imunidade e reparo tecidual. Fornece B12, ferro M, zinco, colina, creatina, aquela creatina natural, carnitina, taurina e vários nutrientes que sustentam o metabolismo de verdade. É muito diferente de tentar sustentar o corpo com suco, mel e açúcar e depois correr atrás de suplemento para compensar o básico que faltou no prato. O corpo não quer moda, o corpo quer matéria-prima. E eu falo isso também pela minha experiência pessoal. Quando eu fui para a carnívora, uma das maiores mudanças não foi só estética, foi estabilidade, fome estável, energia estável, intestino estável, cabeça mais clara, treino melhor, menos oscilação. Eu não precisei viver carregando lanche, fruta, mel, suco ou doce para não cair. Meu corpo aprendeu a funcionar sem pedir açúcar como muleta. E eu vejo isso na prática com muitas pessoas. Quando a base da alimentação vira proteína animal e gordura natural, o corpo para de gritar por energia rápida o tempo todo. Ele começa a acessar uma energia armazenada. Ele para de viver sequestrado pelo próximo carboidrato. Isso não significa que todo mundo precisa sair do zero, direto para uma carnívora estrita amanhã. Inclusive, esse é um dos erros que eu mais vejo acontecer. A pessoa passa anos comendo pão, fruta, doce, arroz, massa, ultraprocessado, muito suco, café adoçado, sobremesas, belisca o dia inteiro e de repente quer fazer carnívora radical da noite para o dia. Algumas até conseguem, muitas sofrem. Por isso eu gosto de uma transição inteligente. Primeiro reduzir o carboidrato de forma estratégica, depois entrar em uma cetogênica, ensinando o corpo a usar gordura. Depois, para quem faz sentido, avançar para a carnívora com mais segurança. Porque metabolismo não gosta de gritaria. Metabolismo gosta de direção. E essa é a jornada que eu estruturei no Catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Low carb, depois cetogênica, depois carnívora. Não é uma dieta da moda, é uma reorganização metabólica. E para quem está preso no ciclo de açúcar, fruta, suco, fome, ansiedade, compulsão, energia instável, esse caminho pode ser libertador. Porque você não vence dependência de açúcar colocando mais açúcar com a embalagem bonita. Você vence ensinando o corpo a não depender dele. Essa é a jornada que eu estruturei no Catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. O link para você conhecer melhor está aqui na descrição do vídeo. Agora presta atenção em uma coisa. Eu não estou dizendo que carboidrato é veneno para todo mundo. Eu não estou dizendo que uma pessoa metabolicamente saudável, ativa, com boa massa muscular, boa sensibilidade à insulina, pode nunca comer uma fruta. Não é esse o ponto. O ponto é que transformar açúcar, suco, mel e frutose em base alimentar e vender isso como longevidade é, no mínimo, uma imprudência metabólica. Principalmente uma população que já está obesa, cansada, resistente à insulina, inflamando fácil, dormindo mal, com fígado gorduroso, compulsão por doce e triglicerídeos altos. Para essa pessoa, a última coisa que eu quero fazer é romantizar açúcar. Isso não é cuidado, isso é carinho errado. E carinho errado também machuca. Existe uma frase que você precisa guardar. O que melhora a sua sensação por algumas horas pode estar piorando sua estrutura por anos. Essa é a diferença entre sintoma e fisiologia. A pessoa sente energia no começo e acha que encontrou a resposta. Mas se essa energia vem acompanhada de mais glicação, mais frutose para o fígado, mais oscilação glicêmica, mais inflamação e mais dependência de estímulo rápido, então talvez ela não tenha encontrado saúde. Talvez tenha encontrado só mais uma forma elegante de manter o corpo preso no açúcar. E quando eu falo em açúcar, não estou falando só do açúcar branco no pote.
Estou falando de toda estratégia que faz o corpo depender de glicose e frutose o dia inteiro. Suco natural, mel ancestral, fruta em excesso, sobremesa sem culpa, bebida doce, snacks fitness, pão branco com discurso hormonal. Porque o problema da nutrição moderna é esse. Ela troca o nome das coisas, muda a embalagem, coloca um discurso bonito e espera que a fisiologia finja que não percebeu. Mas o corpo percebe. Deus fez o corpo com a inteligência impressionante, mas ele também trabalha com leis. E uma dessas leis é simples. Excesso repetido cobra preço. Então a pergunta não é, eu posso comer açúcar e ainda emagrecer? Às vezes pode. Tem gente que emagrece com qualquer coisa quando está em déficit calórico. A pergunta melhor é, essa estratégia está protegendo o meu metabolismo, meus vasos, minha massa muscular, minha pele, meu cérebro e minha saúde daqui a 20 anos? Porque emagrecer não é o único objetivo. Emagrecer envelhecendo mal não é vitória. Perder peso destruindo massa muscular não é saúde. Sentir energia por açúcar e ficar dependente dele não é liberdade. Liberdade metabólica é conseguir ficar horas sem comer sem desespero. É treinar sem precisar de açúcar. É acordar sem ressaca alimentar. É comer e ficar bem. É ter saciedade. É ter clareza mental. É o corpo funcionando sem chantagem glicêmica. E agora eu quero saber de você. Você sente que depende de açúcar para ter energia durante o dia? Você já tentou ficar alguns dias sem açúcar, suco, mel e farinha para observar como seu corpo reage? Você percebe mais fome, irritação ou vontade de doce quando come frutas, pão, arroz ou doces logo cedo? E outra pergunta importante. Você já fez exames como insulina de jejum, hemoglobina glicada, triglicerídeos, HDL e função hepática para entender como seu metabolismo está de verdade? Me conta aqui nos comentários, porque a sua experiência ajuda outras pessoas da comunidade. Eu leio sempre que possível e acredite que muitos vídeos nascem justamente das dúvidas e relatos que vocês deixam aqui. Já salva esse vídeo e manda para aquela pessoa que está caindo na moda do açúcar, do suco, do mel e da energia rápida achando que isso é saúde. Curta o vídeo se esse conteúdo abrir os seus olhos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e no Instagram você me encontra com @lua.ferrari. Vou adorar ter você por lá também. Açúcar pode até acender uma luz rápida no corpo, mas saúde de verdade não é faísca, é estrutura. E a estrutura se constrói com alimento que nutre, estabiliza e respeita a fisiologia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.